Olá, sexto ano, vamos lá? Vamos para mais uma aula, semana de prova, fechamento de conteúdo, revisão, revendo aí os conteúdos que nós tivemos durante esse período, segunda parte do bimestre, né, para a prova 4. Então vamos lá, fazer um resumão. Foi passado aí o que a gente ia fazer. A gente vai estudar sobre zonas climáticas, que é o conteúdo da prova, amplitude térmica, pressão atmosférica, tempo e clima, elementos atmosféricos, climograma e algumas formações vegetais, ok? Então vamos fazer um panorama aí de todo esse conteúdo para a gente se preparar aí para a prova. Vamos lá para o nosso livro, vou compartilhar com vocês e a gente continua. Vamos lá. Então vamos lá, no capítulo 4, a gente está aí com o tema geral, que é clima, vegetação e as paisagens terrestres. Lembrando aí a vocês que paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, principalmente com a nossa visão. Então, essa porção do território que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, ela pode ser influenciada pelo clima e pela vegetação. Ela pode ser influenciada também pelo tipo de relevo, né? O relevo pode ser desgastado, o relevo pode ser elevado, o relevo pode passar por um processo de terremoto ou vulcão e modificar isso, mas isso faz parte da composição da paisagem. Mas nesse capítulo a gente tem aí principalmente clima e vegetação. Então, só um minutinho aqui que deu um erro. Voltamos. Então vamos lá. Então, dessas paisagens, né, que é a porção de um território, a gente vai ter, no caso desse capítulo aí, as principais influências, e aí vamos analisar a questão do clima e a questão da vegetação, em toda a sua dinâmica, ok? Então, vamos prosseguir. Vamos voltar aqui, peraí. Bom, nossa primeira página que a gente já viu aí, deixa eu marcar ela aqui, página 356 e 357. Nosso principal foco que a gente destacou é esse globo aqui, que ele está mostrando aí as zonas climáticas, né? Ou zonas térmicas do planeta, que fala aí das diferentes temperaturas que a gente tem no planeta, influenciado principalmente pela latitude, né? Lembrando, o que é latitude? Latitude é a distância que a gente tem de qualquer ponto até a linha do Equador. Linha do Equador aqui no meio, deixa eu acionar o marcador aqui. Ó, linha do Equador aqui no meio. Tá um pouquinho mais.
grossa. Isso aqui é a linha do Equador. Então, quando eu analiso qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, ou do Equador até qualquer ponto da Terra, a gente chama de latitude. Então, aqui, ó, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é o planeta, temperatura elevada. Lembrando que isso é matéria de prova. E quanto mais distante eu estou da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, temperatura menos quente, ou seja, menos elevada. E aqui também, quanto mais distante da linha do Equador, temperatura menos elevada. Então, ó, tanto em direção ao sul como em direção ao norte, à medida que eu me afasto da linha do Equador, eu diminuo a temperatura. À medida que eu me aproximo da linha do Equador, eu aumento a temperatura. Isso é a referência de latitude, né? Porque a latitude tem a ver com a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. E dentro desse estudo, a gente tem aí a questão das zonas climáticas, diferenciando a área mais quente da área mais fria. A gente tem, no caso, 3 tipos de zonas climáticas. Como a gente viu da outra vez, a gente tem uma legenda aqui que mostra para a gente cada parte do globo de uma determinada cor representa uma zona climática. E a gente tem 3 tipos, apesar de elas serem divididas em 5, mas tipo, característica, nome, a gente tem 3. Então, a gente tem essa área aqui próximo da linha do Equador, que é a mais quente. Essa área, por ser a área que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ela é chamada de intertropical ou simplesmente tropical. É essa aqui embaixo, ó. Essa últimazinha marcada aqui. E a área que vem logo em seguida, essa amarela, ela está entre a parte mais quente e a parte mais fria, tanto no norte quanto no sul. Como ela está entre a mais quente e a mais fria, ela é chamada de temperada. Nem tão quente, nem tão fria. Temperada. É a que está aqui em amarelo, na legenda. E a parte mais fria, que é a parte mais distante da linha do Equador, é essa parte aqui roxa. Tanto ao norte quanto ao sul. Essas são chamadas de zonas polares, ok? Então, a gente tem 3 tipos de zonas climáticas: as tropicais, as temperadas e as polares. E lembrando aqui que a gente acabou de ver quando eu falei da latitude, é que quanto mais próximo da linha do Equador, temperaturas mais elevadas. Então, as zonas tropicais apresentam temperaturas mais elevadas. Quanto mais distante, temperaturas menos elevadas. Então, as zonas polares têm temperaturas menos elevadas, ok? O que verifica isso aí, a referência é a latitude. Vamos para próximo. A gente viu também sobre a questão de... Deixa eu ver o que vem aqui na próxima página para a gente ver qual vai falar primeiro. Vem tempo e clima primeiro. Vamos falar dos elementos que já passaram aqui na outra, para aproveitar essa página também. Elementos atmosféricos. Então, a gente viu elementos atmosféricos para a prova. Quais são os elementos atmosféricos? Temperatura atmosférica, latitude, continentalidade e maritimidade. Aqui em cima tem umzinho, altitude. E o último que está na próxima página, que é a pressão atmosférica, ok? Então, a gente tem aí 5 para você colocar aí as principais referências. Temperatura atmosférica é elemento atmosférico, latitude é elemento atmosférico, altitude, continentalidade e pressão atmosférica.
ok? Tem 5 aí para que você possa colocar, escolher, citar na prova, de acordo com o que for pedido. Em seguida, vamos ver aqui o tempo e clima. Então, tempo e clima, deixa eu aumentar aqui a página, ok? A gente precisa saber diferenciá-los. A questão do tempo atmosférico e a questão do clima, né? Tempo atmosférico e clima, aqui. Então, ó, tempo atmosférico refere-se à característica da atmosfera. Ó, característica, você pode botar também condições da atmosfera em um determinado momento. Deu uma errada aqui, vamos voltar. Então, vamos lá. Tempo atmosférico refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Ok? Pode ser só essa parte. E o clima, né, ele fala de um conjunto de condições do tempo, ou pode ser conjunto de condições da atmosfera de um lugar registrado ao longo de um período de tempo. Esse período de tempo pode ser durante anos, pode ser durante décadas e pode ser durante séculos. Então, o tempo do clima é verificado, o período do clima é verificado num tempo maior, né? E o tempo atmosférico, ele é verificado somente naquele momento, ok? Tempo atmosférico, característica da atmosfera em um determinado momento. Clima, conjunto de condições do tempo atmosférico de um lugar registrado ao longo de um período de tempo, que pode ser ao longo de um período de anos, pode ser ao longo de um período de décadas, pode ser ao longo de um período de séculos, ok? Vamos agora para o climograma. Climograma não, vamos para amplitude térmica e pressão atmosférica que está nessa página aqui para a gente não precisar voltar. Como a gente está fazendo um resumo que serve de revisão, vamos rever isso aqui. Ok, vamos lá. Então, amplitude térmica. A gente viu aqui na conta, tem um texto aí, a gente explicou o que eu tenho que entender que é amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais alta, ou seja, a temperatura mais elevada, e a temperatura mais baixa, ou seja, a temperatura menos elevada. Então, a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa é o que eu chamo de amplitude térmica. A gente tem uma continha aqui como exemplo, ó, temperatura mais alta, que é a máxima, e temperatura mínima, que é a mais baixa. A mais alta nesse determinado local, que é aqui na cidade de Belo Horizonte, é de 28 graus. E a temperatura mais baixa, 13 graus. Então, para eu saber a diferença entre uma e outra, eu pego a mais alta e diminuo pela mais baixa. O resultado é o que eu chamo de amplitude térmica. Ok? Então, voltando aqui, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Ok? Ou pode botar também temperatura máxima, é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Vamos lá. Pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre, que pode variar de acordo com o quê? Pode variar de acordo com a temperatura e de acordo com a altitude. Quanto mais baixa a temperatura, o ar fica mais pesado e pode influenciar na pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, a tendência também é mudar a temperatura e a coluna de ar também fica menor quando você tem mais altura, mais altitude. Eu dei o exemplo aqui para vocês que a atmosfera vai até uma dada altura, vamos supor que a atmosfera vai até aqui, a gente tem algumas camadas da atmosfera, e a coluna de ar é até o final da atmosfera, do final da atmosfera até a superfície terrestre. Isso aqui é um exemplo de altitude diferente. A gente tem um relevo e tem aqui a altura do nível do mar. Então, da altura do nível do mar
até o final da atmosfera, a quantidade de ar que tem é isso aqui. Vamos supor que cada pedacinho desse aqui seja 1 quilômetro. E aqui, sobre o relevo, eu tenho essa outra quantidade. Então, supondo que aqui eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros de camada de ar. Olha só a distância daqui até a superfície. E aqui eu tenho 2 e mais um pedacinho. 2 não, 3. 1, 2, 3 e mais um pedacinho. Então, se aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2,5, esse aqui é maior, esse aqui é menor, esse que está aqui sobre o relevo, ó, é menor do que esse aqui. Esse aqui é maior, então bem maior. Então, aqui eu tenho maior pressão de ar empurrando para baixo, né, nessa direção aqui, ó. E aqui eu tenho menos ar empurrando para baixo, sobre o relevo, que está em cima desse relevo aqui. Então, esse aqui, a pressão é maior, esse aqui, a pressão é menor, ok? Então, ele pode ser influenciado, ok? A pressão atmosférica, vamos ler de novo aqui. A pressão atmosférica é a atuação da força do ar, ó, atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre. E o que pode fazer essa pressão ser mais baixa ou mais alta? O que pode fazer essa pressão ser diferente? Ela pode variar de acordo com temperatura e altitude. Lembrando que a temperatura, quanto maior, né, quanto mais quente é um local, a pressão é menor, porque o ar fica mais leve. E quando o ar está frio, carregado de umidade, ele fica mais pesado. Então, a temperatura, quando está mais fria, maior pressão. Quando está mais quente, menor pressão, ok? Mas aqui você só precisa lembrar como se explica o que é pressão atmosférica. Então, a atuação da força do ar sobre áreas da superfície terrestre, que pode variar de acordo com a temperatura e a altitude, ok? Vamos para o nosso próximo tema. Então, nós vimos sobre zona climática, sobre amplitude térmica e pressão atmosférica, vimos sobre tempo e clima, vimos elementos atmosféricos e agora vamos ver o climograma. Ok? Climograma, vamos lá. Vou mudar aqui a apresentação para a gente ver melhor. Então, vamos lá. Climograma, o que é o climograma, né? O climograma é esse gráfico que está sendo apresentado aqui. É com ele que você consegue ver como estão sendo apresentadas aí, ou como estão se comportando, como está acontecendo, toda essa dinâmica climática influenciada aí, ou com resultados tanto na variação de temperatura, como a questão da pluviosidade, ou a questão da precipitação, que é a questão da chuva, né? E através desse gráfico ele vem organizado para um período de um ano, né? Com as iniciais dos meses do ano está aqui embaixo, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Cada coluna dessa aqui azul corresponde, vou botar preto aqui para não confundir vocês. Ó, cada coluna dessa aqui tem a ver com aquele mês que está aqui embaixo, em direção a ela. Cada coluna tem a ver com o mês que está embaixo dela. Então, você consegue ver qual o mês do ano, ou quais os meses do ano, que vai apresentar maior quantidade de chuva, através das barrinhas azuis. E você também consegue ver onde está a temperatura. É um detalhe. A barrinha azul, você tem que ver onde está a precipitação, aqui, ó. Tá vendo? Um gráfico, você tem que observar todas as informações que tem nele. Então, desse lado, você vai vendo
de 0, aí tem 80, aí tem 160, 240, 320. Essa barrinha aqui do mês de janeiro, ó, tá batendo 240 milímetros que choveu nesse mês. Essa barrinha aqui, por exemplo, ó, de maio, para eu saber quanto ela tá chovendo, eu vou fazer ou imaginar uma linha aqui sobre ela, até essa direção aqui. Se daqui aqui é de 0 até 80, então esse aqui está um pouco menos de 80. Eu posso botar que choveu 60 milímetros. Essa aqui, ó, de julho, também faço a mesma coisa. Traço uma linha imaginária e vai para essa direção aqui, que é a direção que está mostrando a precipitação em milímetro. E até esse que está desse lado aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, que corresponde ao mês de outubro. Eu traço uma linha imaginária e vou lá na direção de onde está a precipitação, que vai dar 160 milímetros de chuva naquele mês, ok? O que está do outro lado também eu verifico aqui, faço uma linha imaginária e vejo quanto está batendo aqui. A linha ficou torta, mas está batendo um pouco mais de 240 milímetros. Né? Tem um pontinho a mais da que está. Não, está igual do lado de cá. Então, a gente pode calcular aqui 240 milímetros nesse mês de dezembro, já que esse corresponde aqui. E a outra informação que tem no gráfico, ele apresenta tanto a precipitação como ele apresenta a temperatura aqui, ó, em graus Celsius, ok? E como é que eu vejo a temperatura? Tá aqui a marcazinha, ó, na linha vermelha, que na prova, se for o caso de aparecer um gráfico, não necessariamente precisa vir a linha vermelha, mas você vai saber que essa linha traçada aqui, ela está representando a temperatura que ocorre nessa cidade no decorrer de um ano. E como é que eu faço para verificar a temperatura ou no mês do ano ou no período do ano? Que assim como a chuva eu posso ver, ó, no meio do ano chove pouco, no final do ano chove muito e no início do ano também chove muito. Da mesma forma, eu posso fazer com a temperatura. Ao invés de ver só aquele mês, eu posso ver período do ano. No caso aqui, a temperatura, não dá para eu ver na precipitação. Eu tenho que ver dessa coluna aqui desse lado, ó, que está mostrando a temperatura em graus Celsius. E aí, mesmo que eu esteja vendo a temperatura do outro lado, eu tenho que fazer uma linha imaginária naquela direção. Então, quando eu quero saber aqui de janeiro, eu vou ver até onde está a linha, ó. Aqui no mês teve um período mais baixo e teve um período um pouquinho mais alto. Vou fazer desse período aqui mais baixo, no início do mês de janeiro. Ó. Traço uma linha e vou até o outro lado e vou ver que a temperatura está entre 15 e 20. Como está mais perto de 20, eu posso dizer que está 18 graus no mês de janeiro. A outra forma é eu ver aqui, por exemplo, no mês de setembro. Vou traçar uma linha, ó, e vejo aqui, aqui está batendo aqui. Então, eu faço uma linha imaginária e vou para o lado que está mostrando a temperatura em graus. E aqui vai bater 20 graus no mês de setembro. Ok? Então, o gráfico, o climograma, ele serve para isso, para apresentar as condições da atmosfera, apresentando duas informações mais importantes, que é a temperatura e a precipitação. Precipitação é chuva, ok? Então, como fica a nossa resposta aí? O que é um climograma? É uma representação gráfica, ou pode falar simplesmente que é um gráfico de dados climáticos, né? E ele apresenta, ó, esse gráfico apresenta informações sobre as médias mensais de precipitação. Vou tirar ali informação demais, né? Vamos lá. Gráfico que apresenta informações sobre precipitação
e temperatura de determinado lugar durante o período de 1 ano. Isso basta para sua resposta, ok? Então, é um gráfico que apresenta informações sobre a precipitação e sobre a temperatura de um determinado lugar durante o período de 1 ano. Beleza? Vamos para o nosso último assunto, que é a questão das formações vegetais. Diminuir aqui para a gente ir mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. A vegetação aparece. Aqui, as formações vegetais. Então, a gente viu aí 3 formações principais. A gente viu a tundra, o cerrado e a floresta amazônica, né? A vegetação, ela também é influenciada pelo clima, e nos lugares de alta temperatura, próxima à linha do Equador, que é aqui no centro do planeta, é um local mais quente, você vai ter algumas vegetações relacionadas ao clima quente, e nos locais mais distantes, como a gente falou, as temperaturas são mais baixas, você vai ter aí outro tipo de formação vegetal. As 3 que a gente destacou foi a tundra, ok? A tundra é essa primeira aqui, ó, que tá lilás, ela tá principalmente lá em cima, aqui. É o tipo de vegetação de uma área fria, né, que o solo congela, e essa vegetação se desenvolve nos 3 meses, mais ou menos, né, o curto período de verão que acontece, ela se desenvolve quando ocorre o degelo nessa região. O solo fica congelado na maior parte do tempo. Quando chega o curto período de verão, esse gelo derrete, e aí essa vegetação se desenvolve nesse curto período. É uma vegetação rasteira, de musgos e líquens, ok? E a outra formação que a gente viu é o cerrado, que também é chamado de savana. E esse está aqui, ó. Essa cozinha aqui já é de uma área um pouquinho mais quente. Ela está em várias partes aqui do planeta, ó. Aqui no Brasil, aqui também, ó. Tendo o mapa da América, como está em outros lugares aqui na Índia e por aí vai. Essa vegetação, que pode ser chamada de cerrado ou savana, ela se desenvolve numa área de clima tropical e apresenta normalmente troncos e galhos retorcidos, e tem a característica climática que influencia ela, que é um período chuvoso e um período seco. Verão chuvoso e inverno seco. São as 2 estações marcadas, ou 2 características climáticas marcadas nessa região onde ocorre o cerrado, ou que pode ser chamado de savana, ok? De área tropical. E o outro que a gente viu foi floresta amazônica, ou floresta pluvial tropical, que está aqui embaixo, de verde, de área de clima quente também. Como está mais próximo da linha do Equador, ele tem uma característica um pouquinho diferente da do Cerrado, ó, está mais colado ao Equador, a sua maior parte, e a floresta pluvial tropical, ela é uma área onde apresenta elevada pluviosidade, né, ou elevada precipitação, ou chove muito nessa região, e as temperaturas são muito elevadas. Elevadas temperatura e elevada pluviosidade. Chove muito e muita temperatura durante a maior parte do ano, ok? E é uma floresta densa com uma grande biodiversidade. Esses são nossos temas e esses são nossos assuntos para a próxima prova, ok? A gente fecha por aqui e até a próxima aula.